Perfeito. Começando a gravação, então, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui. Hoje, no dia 12/8, às 14h08, vamos começar mais uma reunião extraordinária do colegiado. Sejam todos bem-vindos, todos os membros do colegiado, os outros membros que estão aqui, Edson, Christian. Christian, hoje ele veio como sociedade ou ele veio como representante do SEC? Conta pra gente. A princípio eu venho como Christian, né? Ótimo, adoro o Christian. Pessoal, não esqueçam, por gentileza, de colocar o seu nome no chat, tá? Para a gente poder depois organizar a ata, para confirmar a sua presença. Bom, vamos ver o que nós temos para a nossa pauta aqui. Primeira coisa que nós gostaríamos de falar, pessoal, estou me deslocando e já abro a câmera, sem problema nenhum. A Fernanda fez uma publicação para colocar fixada lá no Instagram, ela acabou, acredito que de compartilhar, né, Fer? Para informar sobre o que é o colegiado, tá? Nós tivemos nessa semana, através do Instagram, um comentário de uma pessoa, enfim, fazendo algumas cobrações um pouquinho incisivas, que foi respondido para essa pessoa também. Inclusive, nós convidamos essa pessoa a estar na reunião, né? Ela até comentou que ela, se pudesse, ela se faria presente, mas, enfim, eu acho que ela não está. Então, nós entendemos que seria interessante as pessoas compreenderem qual é o papel do colegiado, o que o colegiado faz, como é que as pessoas estão no colegiado, algumas informações relevantes. Penso que a Fer tenha já posto. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no Instagram, eu acredito que essa postagem já está lá agora, no Instagram do colegiado, tá? Vamos dar uma conferida, né, Fer? Isso aí, já está lá e já está fixada também no nosso feed. Perfeito, ela já está fixada lá no feed. Então, ela basicamente fala o que é o colegiado, que é o órgão de assessoramento, qual é a sua função, e vai por aí afora, tá? Quem compõe o colegiado. E é isso aí. Então, isso aí, pessoal, é bem legal estar lá, e se vocês puderem também compartilhar com os seus contatos na sua região, enfim, para que as pessoas saibam, né, qual é o nosso papel, tá? Feito isso, Fer, queres colocar alguma coisa em relação a isso? Acho que é isso, se tudo certinho já está lá, então, né? Então, até para a sociedade civil também entender um pouquinho mais do que é o colegiado, qual é o seu papel, quem faz parte, quem são essas pessoas que estão ali representando, né? Então, isso também é importante para aproximar, né? Tá, perfeito, gente. Então, feito isso, essa era a novidade, né? Na verdade, era a informação que a gente queria passar hoje, para ajudar a gente quando acontece que nem aconteceu outro dia, né? Que veio essa cobrança um pouquinho mais incisiva, tá? Como próximo assunto, gente, se alguém quiser fazer algum comentário, lembra de levantar a mão. Se alguém quiser fazer qualquer apontamento, quiser falar alguma coisa, por favor, tá? A Fer está aí para me ajudar, se por acaso eu botar em tela inteira e não conseguir enxergar vocês, porque o Meet não me dá essa possibilidade. No momento que compartilha alguma coisa em tela, a gente não consegue ver o que está se passando. Bom, comentar com vocês, pessoal, que enviamos, então, as nossas sugestões do plano setorial das 10 metas, tá? A gente teve que fazer uma pequena adequação nele, eu vou dar uma mostradinha rápida. Não voltou nada, nenhum apontamento ainda da SEDAC, mas também olhamos há pouquinho antes da reunião, ele ainda não está lá no site. Penso que esteja, né, eu acho que dentro do que eles sugeriram, do que eles precisariam. Cris, tem algo a comentar, né, Cris? Vai lá. Boa tarde, então, gente. Oficialmente, agora pelo SEC. Então, na realidade, essa semana, o Conselho Estadual de Cultura recebeu todos os planos, né? Então, porque veio um pedido da SEDAC para que o Conselho desse um parecer a respeito dos planos. Algo assim que aí foi criado comissões específicas, né? Porque como agora o SEC todo trabalha por meio de comissões, né? Se criou essas comissões setoriais, que inclusive é aquela que a gente já comentou no outro momento, né? Até vai vir um convite logo para vocês para participarem da comissão da dança, assim, de uma reunião. E
Enfim, então essas comissões emitiram parecer, né, e agora vai ser encaminhado para o SEC, para o SEC, desculpe, para a SEDAC. Então, por isso que vocês não devem ter recebido nada ainda, tá? A dança vai se reunir essa semana para analisar nesse sentido. E até eu já trago aqui uma reflexão a respeito disso, tá? Porque, ao meu ver, não cabe ao conselho dar um parecer favorável ou não ao plano que o colegiado elaborou, né? Porque o colegiado tem essa função, foi o colegiado que fez isso, e não compete ao SEC dizer se está certo ou correto, certo ou errado, se deve ser feito ou não, ou coisa do gênero, tá? Então, essa, inclusive, é a minha posição quanto a esses pareceres que o SEC tem que dar, tá? Inclusive, nós tivemos uma reunião na sexta-feira e eu trouxe isso na plenária e fui trucidado, praticamente, né? Porque colocaram em votação, a única pessoa que votou contra fui eu. O restante dos conselheiros acharam que não, que o conselho tem essa condição, né? E que ele deveria se manifestar nessa forma, tanto que, para vocês terem uma ideia, em outros setores, os conselheiros acabaram até fazendo alterações nos planos, o que para mim foi um absurdo, né? Então, assim, eu já vou dizer aqui para vocês que a minha posição, a gente vai se reunir, provavelmente nosso parecer vai ser um parecer neutro. Eu fiz parte da comissão do circo e teatro, o teatro não mandou ainda, e no circo, infelizmente, a gente conseguiu fazer um parecer neutro, dizendo apenas que tinha recebido e que ok, né, fazia parte desse sistema. Enfim, então é para vocês entenderem um pouquinho o que acontece também nos meandros, às vezes, com o SEC, alguns conselheiros, e enfim. Então, eu achei importante trazer esse relato para vocês. Perfeito, Cris, obrigada. E não essa tua fala é bem forte, né? Mas enfim, vamos aguardar o que vem, então, se vai ter alguma sugestão. Enfim, vamos aguardar. Fala, Ed. Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos e todas e todos. Bom, é só para complementar, então, essa questão, dois pontos importantes, tá? Que eu acho que precisam ser falados na reunião. A cobrança que vocês falaram, eu acho que o colegiado é importante receber essas demandas da sociedade civil. Eu só faço um alerta que, às vezes, as demandas de pessoas em específico acontecem sempre em momentos de transição onde as pessoas ainda não estão muito habituadas com quem são essas pessoas que estão cobrando. Então, eu acompanhei agora, vi o que aconteceu. Na verdade, é uma pessoa que conhece bem o processo do colegiado, ou deveria conhecer, já esteve em posições de poder contribuir, ficou um período no conselho e não o fez. Então, eu só quero deixar um alerta assim, para a sociedade civil presente, para os colegas de colegiado aqui, que quando a gente for fazer cobrança, a gente também tem que se colocar como contributivo e não só como cobrança em específico, né? Então, acho que é legal a gente, enquanto membro de colegiado ou da sociedade civil, ter sempre essa noção à vista, né? Agora, fazendo uma contribuição, exatamente, conhece, cobrou, mas não está aqui. E aí passou 40 dias no conselho sem abrir a boca, Luciano. Então, para quem acompanha as reuniões, é muito bobo, é muito ruim quando isso acontece, entende? Porque aí, quando está em posição de execução, que é o SEC, por exemplo, vai não contribuir. Então, enfim, acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu gosto de falar isso abertamente aqui, porque eu também fui cobrado em alguns momentos, muitos momentos, mas eu nunca recebi contribuição, eu só recebi cobrança. Então, é importante que vocês estejam preparados para isso. Fechando o processo da primeira polêmica, a segunda polêmica se trata dessa questão do envio da SEDAC dos planos setoriais, né, para o texto dizia, eu acompanhei a reunião do SEC, inclusive vocês podem acompanhar também, é só acessar lá o YouTube do SEC, e pedindo que os conselheiros dessem parecer sobre os planos dos colegiados.
a gente sempre lutou muito, enquanto colegiado, e talvez o Christian participou bastante desse processo, por isso que, enquanto conselheiro hoje, esteve atento a isso, da questão das autonomias dos entes do sistema, né? Eu acho muito complicado quando a SEDAC quebra essa autonomia, que muitas vezes a SEDAC, inclusive, cobrou da gente que a gente respeitasse essa autonomia, várias vezes, em vários momentos, em colegiado de artes visuais e de dança. Então, para mim, foi surpresa quando eu vi que isso estava acontecendo. Também foi surpresa de perceber de colegas de conselho que são membros de colegiado, que tiveram esse processo e mexeram nos planos dos colegiados, uma vez que, por lei, isto que foi feito é competência dos colegiados. E o colegiado de dança, no processo, consultou o SEC, consultou a sociedade civil. Então, me parece um pouco estranho que a SEDAC decida que o conselho deve emitir um parecer a respeito. E aí o pessoal da comissão responsável por analisar o plano do circo emitiu, foi muito inteligente, inclusive, tomou conhecimento. E eu acho que é o máximo, embora esteja na competência do SEC emitir pareceres, eu estou me alongando um pouquinho, mas é para contextualizar para vocês. Embora esteja na competência do SEC emitir pareceres, o parecer que foi emitido da comissão responsável pelo plano do circo foi: tomamos conhecimento, que é o que cabe ao SEC, aos conselheiros do SEC nesse momento. É isso, é tomar conhecimento, né? O processo de contribuição já passou. Então, assim como o colegiado não pode interferir nos processos dos outros entes, seja a Codicma FAMU, seja a SEC, ou mesmo a SEDAC, da mesma forma deve acontecer esse processo. Então, enfim, não é ou eles ou nós, é uma coisa que tem que se trabalhar em conjunto. Então, talvez, da forma como foi exigido do colegiado para que se fosse escrito esse plano, talvez esse processo de pedido de escuta ou de parecer do SEC deveria ter acontecido antes, né? O SEDAC poderia ter feito esses links antecipadamente para daí a gente ter um texto coeso, né, em parceria com o SEC, e o colegiado fez isso sem mesmo o SEDAC chamar. Então, eu achei que ficou meio fora de tempo e fora da lei, inclusive, né, do sistema. Mas, enfim, só para terminar, para vocês terem uma ideia, então, provavelmente, a comissão do SEC vai ler essa semana e imagino né, que vai emitir um parecer parecido com o que foi emitido para o circo. É isso. Desculpa me alongar, gente. Obrigado. Não, Edson, perfeito. A tua colocação e a do Cris também fazendo essa explicação, na verdade, eu particularmente me pegou um pouquinho de surpresa, porque o primeiro pensamento que eu tive é que não faria muito sentido isso. Aí essa fala do Edson veio, né, a colocar as minhas ideias também, organizar elas, porque se está feito, se foi ouvido a sociedade civil, e depois há uma interferência, ainda uma modificação, por que teríamos ouvido, então, essa sociedade civil, né? Não, mas obrigada por essas explicações, e se precisar, eu vou pedir mais para vocês dois. Obrigada. Tem a Lu com a mão levantada, né, Lu? Fica à vontade. O Edson, em parte, já respondeu a pergunta, né? Eu ia perguntar isso justamente sobre a legislação, o que diz, né? O que ela diz, se o Conselho pode mudar esse plano ou não. Eu também entendo isso, que poderia ter sido feita essa consulta antes, porque quanto mais contribuições, mais chance de ser assertivo tem o plano, né? Essas sugestões. Então, a minha pergunta agora muda um pouquinho. Se o Conselho propuser alguma alteração nesse plano, o colegiado pode aceitar, recusar, como que fica? Se me permite, só vou responder. Na realidade, é o processo final. Então, agora, se a SEDAC não reencaminhar para vocês, é o processo final. Então, o que eu percebi, né, no meio desse processo de chegar ao SEC para emitir um parecer, é realmente para validar o trabalho, no sentido de dizer, não, é isso, está certo, nós concordamos, porque o SEC, de certa forma, é uma instância um tanto resolutiva, né? Porque ele tem o poder de elaborar lei, né? Ele é deliberativo, ele é um órgão deliberativo, diferente do colegiado.
Então, muitas vezes se procura o SEC para fazer essas validações. Mas, como eu digo, não compete. Nesse momento, não compete, porque é um trabalho feito pelo colegiado. Então, até eu sugeriria aqui, né, para um encaminhamento, é que vocês enviassem mas isso tem que ser segunda-feira, a gente não pode ser muito tarde. Encaminhassem um e-mail, um documento, no caso, para a SEDAC e para o SEC, pontuando essas questões, né, e trazendo que foi um processo elaborado pelo colegiado, que o colegiado tem a sua autonomia, que teve o tempo de elaboração, o qual não foram convidados o SEC, não teve apoio da SEDAC ou coisa do gênero, né, nesse apoio no caso de vir ajudar na construção. Então, assim, a minha sugestão é que vocês enviem até para reforçar essa questão, né? Essa ideia de autonomia do colegiado, e para que o nosso parecer, quando for dado, eu possa levar esse documento, esse e-mail, vocês podem, né, indicar, vai ser encaminhado a essa comissão, ou vai ser lido em plenário, né? Inclusive, vocês podem encaminhar também direcionado para mim, como representante da dança, não tem problema nenhum, eu posso ler em reunião em plenária, inclusive, até para, sabe, quebrar um pouquinho isso e mostrar, assim, né, que os conselheiros, eles não têm poder, mas eu ouvi coisas, mas nós somos eleitos pela sociedade. Aí eu até falei, gente, num estado de quase 12 milhões de habitantes, a pessoa eleita com 30 votos acha que é representatividade do estado? Desculpa. Eu recebi 42 votos, se não me engano, e não me sinto nesse lugar de dizer estou representando todo o Rio Grande do Sul. Não estou, é uma realidade, gente. É um número mínimo, ínfimo, né, para dizer algo desse gênero. Enfim, então é uma sugestão até que eu trago para vocês, se vocês puderem, né, como um encaminhamento da reunião. Tá, Cris, obrigada. Não, acho que essa colocação é perfeita, sim, porque quanto mais vocês vão falando, mais não vai fazendo sentido, né? E, enfim. Rosane? Abre teu microfone, Rosane. Desculpa. Só para ficar bem claro, é o Christian contigo de novo. Só para ver se todo mundo entendeu. Então, o colegiado faz essa análise possível alteração e ele não tem retorno aqui para o colegiado, ele já finaliza e é postado, entra no site da forma como o conselho achou que deveria ser. É mais ou menos isso? Não, acho que não. Só um pouquinho. Desculpa. É que com a história de computador, celular aqui, meu computador está sem câmera, está um problema. Não é o SEC que é o final, é a SEDAC. Tá? Então, eles mandaram para o SEC emitir um parecer sobre o plano elaborado pelos colegiados. Então, acredito que agora a SEDAC é que vai dar o veredito final. Só que aí me preocupa, né, gente, no momento em que o Conselho tem o poder de fazer alteração, significa que a SEDAC também tem. E daí esse plano vai na íntegra, como foi proposto pelo colegiado? Eu acho que isso são questionamentos que vocês, inclusive, podem elencar nesse documento. É bem Sim, sério. não desculpa, Rô, não faz sentido eles pedirem um documento para a gente se esse documento vai ser alterado conforme, enfim. Edson? Só lembrando, gente, que assim, a gente não sabe o que vai acontecer com esse documento de agora em diante, né? A gente está fazendo ponderações a respeito. Mas, a princípio, o documento estaria concluído, por exemplo, das artes visuais,
está concluído, já está publicado no site e, mesmo assim, passou pelo parecer do SEC. Então, de que forma vai ser usado esse parecer do SEC, a gente não sabe, né? Cabe talvez uma pergunta, e para que se destina esse processo? O que a gente já sabe, né, e até adiantando um pouquinho as questões da pauta que vem adiante, depois eu gostaria de falar sobre ela também, é que esses planos que fizeram a gente correr na gestão anterior e na gestão atual para terminar, a princípio era porque isso estava implicava diretamente na organização da conferência. E o que a gente sabe é que agora eles não serão mais usados para a conferência. Parece que não vai mais ser usado esse material. Então, sabe, fica um elástico de vai e vem de informação que a gente, às vezes, fica um pouco perdido, né? Mas, enfim, só para isso. O que vai acontecer com o plano, não sei especificamente. Se essa alteração, se possível alteração que viria do SEC, viria para cá, para o colegiado analisar de novo ou não, não se sabe. O que vai ser publicado, não se sabe. Eu acho que isso é uma questão que tem que elucidar daí lá com a SEDAC, com o sistema, com o Alexandre, com o Rubinho, para ver o que vai rolar a respeito disso. Muita coisa fez sentido. Agora, Lu, você? E o colegiado, sabendo, tendo conhecimento que esse plano vai passar pelo conselho, que poderá ser alterado ou não, voltando para a SEDAC, podendo ser alterado ou não, o colegiado ele pode exigir rever para dar também a sua autorização para o plano ter sido alterado ou não, porque se a gente faz um trabalho e eles modificam esse trabalho, nós somos figuras decorativas daí, não teria por que existir um colegiado, a SEDAC faz o plano e pronto, né? Todas as contribuições eu acho que são válidas, mas antes da finalização do documento, né? Então, essa parceria com o Conselho teria que ter acontecido antes, e penso que se vai haver alguma mudança, quem elaborou o documento, que é o colegiado, precisa ser consultado novamente. Se autoriza, porque depois vai lá, o plano sugerido pelo colegiado, e aí ele totalmente transformado, não sendo mais aquilo que a gente propôs a partir das escutas que foram feitas. Então, a pergunta é essa, o colegiado pode exigir rever o documento depois dele passar por tudo isso, antes da publicação? Sim, Lu. Esse teu questionamento ele é extremamente pertinente, porque senão fica um tanto quanto arbitrário, né? Aí não faz sentido. Claudinha? Olá, gente. Enfim, acabei de entrar, me atrasei um pouquinho, mas eu estou percebendo que o assunto se refere ao plano setorial, aquele trabalho que a gente realizou, e que ele não vai ser considerado pela SEDAC como é, que ele vai ser modificado pela SEDAC. Da onde vem essa informação? Como que vocês ficaram sabendo disso? Vai, Christian. Desculpem. Oi, Claudinha, tudo bem? Não é isso, não é isso. Quer dizer, espero que não, né? O que acontece é que eu trouxe aqui para o colegiado que o plano acabou caindo no SEC. A SEDAC enviou para o SEC solicitando que emitisse um parecer a respeito do plano. E daí eu disse que não competia ao SEC emitir um parecer, sendo favorável ou não, indiferente, né, ou propondo alteração naquilo que foi elaborado pelo colegiado, porque o colegiado tem a sua autonomia. Todavia, né, fui vencido por voto único, só eu que fui contrário, ainda recebi muitos esporros a respeito do assunto, e alguns conselheiros sugeriram alterações nos planos. O da dança vai ser analisado essa semana, entre aspas, né? Porque como eu disse, não é uma análise, né? Não acho que deva ser uma análise do SEC. Mas a comissão da dança que vai ler o plano e emitir um parecer vai se reunir essa semana. Então, isso aconteceu com os outros planos, né, dos outros setores. Aí, por isso que eu já sugeri aqui
que o colegiado envie um documento para o SEC, para a SEDAC, a respeito desse assunto. Mas é isso que eu disse, né, Claudinha, assim, se o conselho pode sugerir alteração num plano, significa que a SEDAC também pode. Entende? Essa é a minha preocupação. Sim, porque nós sabíamos que aquelas considerações a respeito da Paulo Gustavo que nós enviamos, sim, ia para o SEC. Né? A gente já sabia disso, mas o plano setorial das artes visuais foi postado na íntegra lá no site da SEDAC. No site da Secretaria de Cultura está na íntegra o que vocês enviaram. E é o único. As outras áreas não têm. Então, é isso, assim, não sei te dizer, nesse sentido, tá? Da Paulo Gustavo chegou algumas coisas e tal, também, mas passou um pouco mais batido, assim, né? Agora, os planos, não, eu levantei esses questionamentos. Aliás, eu também acho, a Cláudia, a Sinara, que eu acho que vocês fazem parte de um grupo de coordenadores, né? Eu acho que isso é importantíssimo levar para os outros coordenadores, e eu acho que tem que ser um documento não só do colegiado, do nosso colegiado, mas aqueles documentos, né, que são endossados pelos outros colegiados também. Gente, isso é muito preocupante. Eu acho isso, desculpa, assim, foi o que eu falei em plenário, eu disse, gente, isso é um absurdo, nós, conselheiros, alterar o plano né? Enfim, aí eu fui massacrado. Providenciamento. Cláudia, nós não estamos te ouvindo. Eu disse, providenciaremos esse documento, né? Sim, não, com ontem. certeza, com certeza. Pode deixar que depois que terminar a reunião, Cris, eu já coloco isso no grupo lá dos coordenadores. Se precisar alguma ajuda, eu te peço também, né, para ti e para o Ed, para escrever bem certinho. E daí a gente já abre um documento compartilhado com todo mundo. Enfim, a gente já vai organizando e vai fazendo isso, porque é extremamente arbitrário, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos lá. Claudinha, mais alguma coisa? Não. Tá. Marise. Oi, boa tarde, parabéns pelas reuniões, que bom rever os colegas. A gente está sempre em outras frentes de luta, eu não sei se, não sendo membro do colegiado, se é o momento de falar, mas eu queria, como eu participei no colegiado nacional e tenho mais acúmulo anterior e acho que era bom compartilhar com os colegas o seguinte: essa forma de atuação da Secretaria de Estado da Cultura não é nova, isso aconteceu na Conferência de Cultura no ano passado, né? O que acontece? Eles maquiam de consulta à sociedade civil quando encaminham para o colegiado tem todo o trabalho a gente sabe, eu acompanhei todo o trabalho do colegiado, seja durante a pandemia, seja anterior, e há muito tempo a gente acompanha, maquiam de consulta para referendar o que a secretaria quer fazer. Então, diz, nós dialogamos com a sociedade civil, passou pelo colegiado, passou pelo conselho, só que quando volta eles fazem o que eles querem. Então, essa tem que ser essa posição que vocês estão tomando, é bastante sério e é muito sério que o plano setorial de dança elaborado com muita consulta à sociedade civil, grandes reuniões, quem acompanhou a época sabe que não eram só os membros do colegiado que discutiam, eles consultavam, sim, a sociedade civil, entidades ou não, artistas, eram grandes reuniões, o plano setorial de dança foi elaborado com muita consulta, assim como foi o plano setorial nacional, e que eu participei, que foi elaborado durante 6 ou 7 anos, nós levamos 6 ou 7 anos para construir um plano setorial com consulta nacional, e a partir do plano setorial nacional, que eu fui da comissão relatora final em 2010, do plano setorial nacional é que surgiram os planos setoriais estaduais, ou seja, eles estavam dialogando com os planos setoriais, e que não foi feito só pelo colegiado nacional, foi feito
pelas consultas a cada um dos estados, a muitas entidades, com muita participação, ou seja, destruir essa participação realmente é maquiar, né? Maquiado de consulta à sociedade civil, é usar o colegiado. Então, isso, vocês sei que estão atentos, eu estou vendo e acompanhando, parabéns. Também acho, como disse o conselheiro Christian, que não é papel do conselho revisar o trabalho do colegiado, né? Mas eu não sei o que aconteceu lá, de qualquer forma, mas não sei como a comissão de dança vai rever, talvez seja um documento também do conselho, nesse sentido, externando que não vai revisar a manifestação do conselho, da comissão de dança, de fazer um documento expressamente, que não vai revisar as manifestações do conselho, do colegiado, né? E também deixar crítico, eu falei particularmente, pessoalmente falei com a Karine, que representando o SATED, entrou em contato comigo, do Articula Dança, dizendo, olha, a gente está aqui num rush, nós estamos com um prazo muito apertado para falar sobre as alterações do plano setorial, o que a gente pode falar sobre isso, né? E não teve tempo do colegiado consultar, por exemplo, fazer uma reunião ampla com a sociedade, né, com outros pares, com colegas, com seus representantes de cada uma das instituições, dos locais que vocês representam, das cidades. Não teve essa oportunidade, eu sei que não foi uma falha do colegiado, a SEDAC não deu esse prazo, né? Então, isso é um absurdo. Estamos sendo atropelados, mais uma vez, pelo autoritarismo disfarçado, de novo vou falar, disfarçado e maquiado de consulta à sociedade civil. Então, acho que esse documento tem que ser bem contundente do colegiado, dizer que o colegiado não é conivente, não será conivente com esse tipo de atuação arbitrária, porque, feito isso, também vai acontecer isso na Conferência Estadual de Cultura, né? Então, assim, só para a gente entender o modus operandi da SEDAC quando atua dessa forma. Então, assim, as entidades são parceiras, se for um documento, se acho que talvez até sugerir que esse documento do colegiado possa colher também o apoio das entidades da sociedade civil, que podem assinar, inclusive, conjuntamente com o colegiado. Já o Articula Dança se coloca à disposição para assinar esse documento, para fortalecer a luta de vocês que estão atentos. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente não consegue participar tanto, porque realmente não temos essa oportunidade em função do tempo, né? Não há essa permissão de participação, mas vocês têm todo o apoio, né? Estão aí nessa luta, na frente, no fronte, e apoio das entidades, e apoio dos colegas, com certeza, e a gente está atento também. E mais ainda, que a Conferência Estadual de Cultura, pelo que eu fiquei sabendo, não ainda oficialmente, não sei, né, de que os membros do colegiado serão os representantes setoriais da dança na Conferência Nacional de Cultura. Talvez essa tenha sido, não sei se essa é uma informação, que os representantes do colegiado, porque a gente estava discutindo como garantir a participação dos artistas na Conferência Nacional de Cultura, porque a gente sabe que a eleição dos delegados nas grandes conferências, conferência estadual e nas conferências municipais, a gente acaba não conseguindo ter delegados suficientes de cada uma das áreas, porque a participação não é tão efetiva como é, por exemplo, da rede de pontos de cultura, né, de outros movimentos mais amplos e organizados, MTG, prefeituras, etc. Eles vão com todos na conferência e elegem seus delegados, e os artistas acabam não conseguindo eleger delegados, mas a gente tem que garantir a participação setorial das artes para a Conferência Nacional de Cultura. E essa é uma competência da Secretaria de Estado da Cultura, eleger os delegados setoriais. Então, temos que estar atentos a isso também. Eu, em nome da Articula Dança, do Fórum Nacional de Dança, onde continuo atuando, participando, fico à disposição para a gente trocar ideias, sempre que precisarem, é só chamar. Tenho dito isso em todas as representações do colegiado. Quem acompanha há bastante tempo sabe que eu estou nessa luta há mais de 20 anos, então fico à disposição de vocês para a gente conversar sempre que necessário, tá? Bom trabalho e boa luta, estou por aqui. Obrigada, Marise, pelas tuas colocações. E sim, tu estavas falando aqui sempre essa pressa, sempre essa urgência,
E eu te confesso que nós começamos agora, nós estamos basicamente, acho que há 2 meses aqui. Enquanto tu ia falando, a gente ia ficando com aquela sensação, parece que eles estão se aproveitando da nossa ainda inabilidade, né, entrando no processo para poder colocar essa pressão, porque tudo era muito urgente, tudo era para ontem, e tudo era muito rápido para chegar agora e entender que aquele prazo que era muito rápido, na verdade, não precisava ter sido. E aí, sim, não tivemos tempo de escutar muita gente, o Edson sofreu antes para fazer essa parte do plano também, que tinha muita cobrança da mesma forma. Enfim, eu vou te confessar que eu me sinto quase aqui como fomos usados para alguma coisa, né? Alguma coisa que talvez, não sei se nos leva a algum lugar. Mas, enfim, vamos usar, sim, e abusar dessa parceria, com certeza, que nem eu falei antes, vamos, Cláudia, começar a construção desse documento, e vamos chamando vocês conforme vai tendo a necessidade, vai tendo, enfim, o que for preciso para construir um documento contundente e forte, né, que seja válido, assim. Enfim, nós tínhamos alguém com a Lu, né, Lu? Com a mão levantada. Assim, ó, essa manipulação da SEDAC em relação ao sistema acontece em nível estadual e não é diferente do que acontece na maioria dos municípios, né? O poder público manipula conselho, manipula sempre, eles fingem que escutam, mas eles não ouvem o que a gente diz, eles fingem, é só para constar, né? Então, é isso, se a gente não fizer esse documento que o Edson e o Cris sugeriram, se a gente não mostrar que a gente está aqui atento e que não está disposto a ser usado só para constar o nosso nome no papel, validando aquilo que eles querem fazer, do jeito que eles querem fazer, né? Nós vamos ser usados só como figura decorativa. Então, acho muito importante, e acho importante o que a Marise falou, de ter assinatura de outras entidades representativas, né? Isso para mostrar a força que a gente pode ter. Mas é importante, é urgente fazer esse documento, realmente. Claudinha? A Marise também citou a representação na conferência, a representação dos artistas, e aí, Sinara, naquele grupo dos coordenadores dos colegiados, eu não consegui me debruçar sobre todo aquele material ainda para ler tudo aquilo, mas não vai ser um representante só, né? Não vai ser por cada setor, tu sabe do que eu tô falando? 3 representantes o Christian tá falando. Eu tenho a composição. Depois é um debate longo sobre a composição da conferência, como vai ser. E aí, depois a gente vai ser a próxima pauta da reunião, é isso, nós vamos terminar de conversar sobre o plano e a próxima pauta vai ser sobre isso, então não quero atropelar. É isso? Que a Sara que está coordenando a... Tá me ouvindo, Sim? Fala de novo, Claudinha, por favor. A conferência vai ser a próxima pauta, então nós vamos encerrar primeiro a pauta do plano, tá bem? Não quero atropelar, então. Segue a tua organização. Tranquilo. Bem tranquilo, a gente pode dar sequência, porque eu acho que as coisas elas estão um pouquinho intrincadas, né? Não tem problema nem, Cláudia. A única coisa antes, sim, do plano, eu só gostaria, então, para ficar registrado, que a gente fez, antes de enviar o plano, nós fizemos no nosso grupo daí, do colegiado, a aprovação do plano que seria enviado, nós tivemos 11 votos válidos e 7 votos de suplente, gente, sempre deixando muito claro, tá? Infelizmente, os votos dos suplentes, eles não são votos que contam, mas a gente sempre precisa de vocês, a gente precisa saber a opinião de todo mundo, então não deixem de votar, não deixem de se manifestar, que os 30 são muito importantes dentro do colegiado, tá? Então, preciso deixar isso bem registrado. E agora sim, então, gente, sobre a conferência, alguma coisa mais sobre o plano que alguém gostaria de colocar? Eu gostaria que nós não tivemos esse tempo claro como... Cláudia, tu cortou tudo, começa de novo. Tivemos esse tempo para que tivesse nada, não me ouvem. Se eu desligar a câmera, será que funciona um pouquinho melhor?
Estão me ouvindo agora? Ah, ótimo. Então, nós não tivemos esse tempo para ampla consulta, né, como foi dito, realmente, mas só que gostaria de deixar registrado também que aqui nós temos representantes de muitos que trazem consigo grandes números de pessoas, né? Então, a Grazi, que faz parte do Articula, com certeza deve ter conversado lá com o grupo sobre o que nós estamos fazendo, eu levei para as Gadã, então a gente conseguiu minimamente ampliar, dentro do possível, ampliar essa escuta, sim. Isso aí, é. Então, só para deixar também registradinho isso, né, que claro que a gente não conseguiu fazer da maneira que nós gostaríamos, mas a gente buscou fazer isso de qualquer maneira, né, mesmo com prazo apertado. Sim, Cláudia, perfeito. Me lembro até que nós comentávamos, né? Eu acho que o Edson até comentou comigo uma vez, ele disse, não, cada um está vindo de uma região e cada um conhece as demandas da sua região. Lógico, e já são falas vindas né, do pessoal da dança, da sociedade civil. Lógico que o ideal seria conseguir ouvir muitas pessoas, pulverizar isso muito mais. Só que realmente esses prazos, eles são extremamente apertados, é sempre muito na pressão, e a gente vai até onde a gente consegue, né, pessoal? Assim, meio que lutando, mas vai. Mas foi bem importante esse registro, sim, Cláudia. Feito isso, mais alguma coisa a respeito do plano, pessoal? Nada? Bom, então, o que nós temos, gente, da conferência, tá? Dando sequência a ela. Nós recebemos algum material que veio sobre o que seria a conferência. Na verdade, saiu a portaria, né, aquela 45 lá. Aí veio acho que foi a Cláudia que nos passou o que ela era, as diretrizes, os eixos, enfim. Mas o que nós temos é basicamente isso, tá? Ed, vou te deixar antes de prosseguir, que eu sei que tu vai trazer bastante informação legal. Na verdade, são informações péssimas, elas não são legais. Vocês vão lembrar que eu fiquei muito tempo falando no final da gestão anterior e no início dessa sobre a questão da organização da conferência e o que estava se construindo para isso. E eu sabia que viria bomba, mas eu não sabia que seria, quer dizer, não vou me enganar, eu sabia que seria grave. Como eu expliquei nos outros momentos, e vocês todos devem saber, para acontecer uma conferência, precisa existir um estado de pré-conferência, né, que é onde é instrumentalizada a sociedade civil para participação, o que não teremos. Houve um processo de pré-conferência no final do ano passado, antes das eleições estaduais, onde, na verdade, se chamava como pré-conferência, e nós, os colegiados, estávamos questionando como poderia ser uma pré-conferência se a gente não tinha uma comissão organizadora. E aí, para nós, nos diziam que não era pré-conferência, que era qualquer outro tipo de evento para instrumentalizar os municípios para criar os seus conselhos municipais, porém, as chamadas da SEDAC nas suas redes sociais citavam pré-conferência. Então, ficou nesse debate, entrou-se no processo eleitoral, parou tudo. Iniciou-se o ano, decreto do governo federal, dizendo que, no final do ano passado, dizendo que teria sido alterado o prazo das conferências e tudo mais. Iniciou o ano, novo decreto, né, com alteração, estabelecendo as datas de conferência para esse ano. Como ficou apertado, entre muitas aspas, não teremos o estado de pré-conferência no estado. Tá? Ponto. Vamos partir direto para a conferência. E o que a SEDAC estipulou? Primeiro ponto, comissão organizadora. Vocês vão lembrar que a 5ª Conferência Estadual de Cultura, ela era uma conferência que era organizada por uma comissão organizadora, se eu não me engano, de 6 membros. Tinham 2 representantes titulares dos colegiados e 2 suplentes, que os colegiados escolheram naquele período. Surgiu o advento da pandemia, a 5ª conferência virou a conferência exclusiva Lei Aldir Blanc. E aí, por pressão dos colegiados, a gente conseguiu fazer uma grande comissão organizadora, com 60 pessoas, né, com representação dos 12 colegiados, com 12 suplentes, enfim, né? Super ampliou a participação, embora não tenhamos a participação da sociedade civil, isso é importante deixar bem claro, que a comissão organizou e quem deliberou foi a SEDAC. Ou seja, aquela coisa que diz na lei, instância máxima do Sistema Estadual de Cultura, que é a conferência, que é quem dá a batida final, a decisão final, não foi respeitada pela SEDAC, porque quem tomou a decisão final foi a SEDAC, não teve eleição, não teve delegado, não teve nada. Enfim.
Quando chegou o momento agora da 6ª conferência, eu sempre questionei muito, enquanto era membro do colegiado e coordenador, e ainda sou membro lá das visuais, o que era e como seria constituída a comissão organizadora. Pois bem, agora nós temos a notícia de como será a comissão organizadora, você vai entender o problema disso, tá? SEDAC informa que a comissão organizadora será composta por 10 pessoas. Dessas pessoas, 4 representantes da SEDAC, 3 indicados do SEC, sendo um deles indicado direto pela SEDAC, um indicado da comissão bipartite, para quem conhece, é SEDAC e Codic-FAMURS, um indicado do Cultura Viva e 2 indicados do colegiado, sendo um deles indicado direto da SEDAC. Façamos os cálculos, né? Então, 4 da SEDAC, mais um da SEDAC que vem do SEC, mais um indicado do governo dos colegiados, a gente já tem 6 dos 10, ou seja, nenhuma votação será vencida internamente dentro da comissão. Vocês entendem o problema disso? Então, a gente já começou de uma forma muito torta, e eu questiono muito essa comissão organizadora e essa indicação toda direta da SEDAC. Conferência Estadual de Cultura, por lei, é algo que trata da participação da sociedade civil organizada, né? Então, eu questiono muito isso e sugiro que os nossos colegas aqui, então, do colegiado, questionem isso também. Isso, para mim, é um absurdo. No mínimo, deveria ser paritário, então. Se a gente for considerar 4 votos diretos da SEDAC, 1 voto do SEC direto da SEDAC, e comissão bipartite, não vamos se enganar, é SEDAC. E mais uma indicação dos colegiados, perdemos todas as votações. Então, não há discussão. Ou seja, a gente já tem, né, um quadro claro de como será. Segundo ponto complicado, conferências setoriais. A SEDAC indica que vai fazer conferência setorial. A conferência setorial vai para acontecer entre 1 a 19 de setembro, ou seja, gente, 15, 20 dias estamos aí com as conferências setoriais. E elas serão organizadas por quem? SEDAC, junto com a Cultura Viva e com os colegiados. Eu não sei se vocês da coordenação do colegiado de dança já foram informados disso, mas, em princípio, teriam comissões setoriais de 1 a 19 de setembro. Pensando que a gente precisa da representação da sociedade civil de participação, a gente já deveria estar divulgando em todas as regiões funcionais para a gente poder ser o mais, né, capilarizado possível. Para compor os delegados da Conferência Estadual de Cultura. Cada colegiado setorial terá direito de indicar 9 pessoas, que essas pessoas podem ser membros de colegiado, imagino que indicado também pode ser indicados que não sejam diretamente ligados ao colegiado, mas isso já não tenho certeza, porque não tem essa indicação clara, sendo que o coordenador já é delegado nato. Então, gente, a gente já tem um desenho específico, inclusive essa questão aqui das conferências setoriais e dos delegados é algo que normalmente está no regimento interno. Então, eu fico preocupado como a gente já pode ter essas definições das comissões setoriais, data de comissão setorial, como elas serão organizadas e por quem, e quem serão os delegados, se quem diz de que forma isso vai acontecer é um regimento interno, e quem escreve o regimento interno é uma comissão organizadora. Então, a gente está com a carroça a quadras de distância à frente dos bois, né? Entende? Então, aquilo que eu vinha dizendo que me preocupava sobre a conferência, está aqui. Está escrito, a gente já sabe o que vai acontecer, quem vai estar organizando, né, e de que forma vai rolar. Então, me preocupa muito. O que me tranquiliza um pouquinho é que, embora tenham feito esse correrio todo para os planos setoriais, que me preocupava muito o que poderia acontecer com os planos, né? Porque lá no ano passado, quando se falava na conferência, quando começaram a pedir as metas dos planos setoriais, eu dizia, mas, gente, a gente vai ter alteração no Plano Nacional de Cultura. Isso implica diretamente no Plano Estadual de Cultura e implica diretamente nos planos setoriais. Como é que a gente vai começar da ponta? A gente começa o bolo pela cobertura e não pelo recheio, nesse caso, né? E aí, hoje, o anúncio foi que eles não vão mais tratar do plano dos setoriais na conferência, porque vai ter alteração na conferência, no Plano Estadual Nacional de Cultura. Aí me dá vontade de mandar e-mail, ligar para 45 pessoas diferentes, bater na minha cabeça quando eu falava isso lá dentro da SEDAC. Eu dizia, gente, não tem como. Mas aí eu era uma pessoa que não entendia do que estava falando, porque a gente tem os grandes sabedores.
Mas, enfim, em resumo é isso, gente. Eu questiono, participei da 5ª conferência da LAB, sei o quanto a gente sofreu enquanto colegiado para redução de danos, o quanto a gente brigou para ter participação da sociedade civil, quantas cartas abertas a gente emitiu, quantas reuniões a gente fez durante um ano consecutivo, foi uma conferência de um ano, em que a gente chorou, desistiu 40 vezes e voltou 40 vezes, porque, gente, foi assim, muita gente adoeceu nesse processo, e me assusta que esta conferência vai acontecer da mesma forma, e minha outra preocupação é de que forma essa conferência vai acontecer, se ela vai ser uma conferência presencial ou se ela vai ser uma conferência híbrida, porque a gente não pode mais pensar em conferência presencial depois da pandemia. Ainda mais num estado do tamanho do Rio Grande do Sul, com 497 municípios, que as pessoas não têm como se deslocar para fazer uma conferência presencial. Então, a participação fica muito resumitiva. Enfim, queria levantar esses pontos. Acho que é importante o colegiado prestar atenção disso e articular com os outros colegiados e tentar, de alguma forma, reduzir danos a respeito desta comissão organizadora, que a gente precisa reduzir danos, porque aqui está claro a organização de maioria de votos, e reduzir danos a respeito dessa questão de delegações e, inclusive, das conferências setoriais, porque é tudo muito afogativo, deixa todo mundo com a corda no pescoço e ninguém consegue pensar direito num plano e num processo de conferência que pode, inclusive, gente, mudar questões ligadas à própria aprovação do Conselho Estadual de Cultura na LIC. Porque tem esse movimento para tirar a leitura de projetos do Conselho, né? A aprovação não seja mais feita pelo Conselho, não sei se vocês estão sabendo, mas isso existe já há algum tempo. Essa intenção de tirar essa deliberação sobre os projetos do Estado, da LIC, do Conselho, e partir para dentro do fomento. Então, isso pode acontecer como uma bomba dentro da conferência, e aí? Como é que vai ser com essa organização? Enfim, gente, me alonguei de novo, mas era só para vocês entenderem o que está rolando especificamente. Entendi, Edson. É uma bomba, realmente. É muita informação. É bom, porque tu vai falando e mais, e tu vai falando do plano, e aí eu penso de novo. E essa tua fala, né, a gente começou a casa pelo telhado, né, o bolo pela cobertura, foi uma coisa que eu pensei quando nós estávamos fazendo, assim, dentro do meu entendimento ainda muito raso sobre todo esse sistema, e tu foi falando, e eu fico pensando o que nós podemos, por onde que nós vamos começar agora, né? Mas daí, dona Cláudia, a senhora volte, pelo amor de Deus, dia 20, que é daqui 2 dias, a senhora volte antes para nós o dia 20, porque a gente precisa da senhora, por favor, para a gente começar a se articular, independente disso, a carta já vai sair, tá? Vamos começar a articular isso aí, a gente precisa daí tomar algumas ações, né, Cláudia? Precisamos começar, enfim, a se mexer, porque é bem preocupante mesmo. Né, alguma consideração, dona Cláudia? Na verdade, eu vou precisar dessa gravação, ouvir de novo o que o Edson falou, ler todo aquele material para... Eu vou precisar ouvir de novo tudo que o Edson falou, ainda bem que essa reunião está sendo gravada, ler todo aquele material e me inteirar um pouquinho melhor, porque eu não consegui acompanhar. Eu estou num ambiente bem movimentado, mas eu vi que foi uma bomba, eu vi que a gente não vai ter maioria de jeito nenhum, e foi cortando, assim, a ligação. Mas será meu tema de casa aqui, nos próximos momentos, qualquer momento livre que eu tiver, vou ver esse material. E eu vi que ele falou alguma coisa de o coordenador já estar na comissão, é isso? O coordenador dos colegiados. Não, certo. Ele já o coordenador é delegado nato da conferência, mas não que ele é da conferência, certo. Vou ouvir novamente a explicação do Edson quando eu tiver acesso à gravação. E infelizmente é isso, né, gente? Eu tô menos da metade aí com vocês. Tô só uma porcentagenzinha de mim, porque eu tô nessa situação, enfim, para quem não sabe, tô participando de uma turnê fora do Brasil, estou numa viagem para participar de festivais, e aí é isso, estou aqui agora, a gente já está se organizando para entrar em palco, então, inclusive, não vou mais nem conseguir ficar muito mais tempo na reunião, mas cada vez que vou ouvindo alguma coisinha que entra aqui, vou absorvendo. Então, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, ainda não está sendo feito, estou até achando estranho isso,
não tem muita movimentação dos colegiados em relação a isso, sabe? E isso está me causando estranheza, eu estou tentando entender por que que as pessoas não estão se manifestando, não estão conversando, não estão se reunindo. Ó, várias mãozinhas, que bom que eu coloquei alguma coisa que levantou apontamentos aí. Então, eu espero que os colegas saibam mais do que eu em relação a isso, do porquê que não está havendo essa movimentação já para isso. Seguindo a ordem, Tina. Vocês me escutam bem? Eu estou sem o fone. Então, dúvidas, né? Na outra conferência, na última, na nacional, eu participei como dança. Eu fui eleita delegada, né? Como dança, mas foram números. Sou de Canoas, e Canoas nós colocamos um grande número de participantes na conferência municipal. Isso levou aos números, infelizmente, mas qualificados, porque eu estava lá, estou brincando. Mas o que eu quero, a dúvida qual é, com os colegas que estão mais por dentro? Esses números nas conferências, eles não ditam um número X de participação dos delegados? Agora mudou. Eu pedi essa semana uma breve, né, explicação. Nós estamos organizando, assim como eu estou aqui como educação, a dança e educação dentro do colegiado, na cidade aqui de Canoas, estou correndo, fazendo que as pessoas entendam o que são conferências, que pessoas, né, tanto os gestores, quanto a cidade toda, chamando, explicando, vamos reunir, rodas de conversa, pequenas rodas, botequim na esquina, a necessidade, para mim, da gente retomar os diálogos culturais pequenos que eu trago aqui a minha culpa, que nós proporcionávamos aqui em Canoas, pelo menos, e agora não temos mais. Agora quando? Esses últimos 3 anos pós-pandemia. Então, a minha dúvida é essa, se esse movimento, né, eu acredito que virá uma conferência híbrida, penso que sim, mas a nossa competência minha agora aqui é fazer esse chamamento para o número, né, não como município de Canoas, mas como dançante do colegiado e da minha prática de linguagem que eu faço há anos, de trazer o maior número de pessoas, né, de atores, de artistas da cena da dança que possam participar dessas conferências. E o que eu percebia era que, né, eu convidava, mas eu não sei o que é. Depois que as pessoas saíam da conferência aqui dos diálogos, elas passavam a entender e não se faziam mais só constar como números ali. Elas faziam pessoas pertencentes ao processo, se tornaram depois. Então, a minha pergunta, a dúvida é essa. Não vai interessar esse número de participantes das pré-conferências nas cidades ou das conferências? Pô, se nós colocamos Caxias, Bento, fizeram conferências e o número de dança, da participação da dança, foi considerável, isso não vai fazer a diferença na hora de pensar nesses delegados? É uma dúvida. Também estou estudando, né, entrei no site domingo, já estou com todos os eixos, né, também todo mundo fala muito em 3 eixos, eu li lá que são 5 ou 6 eixos, né, que somam a Conferência Nacional. Então, as minhas dúvidas são esses municípios também trabalharão nesses novos eixos. Então, são muitas dúvidas e muito pouco tempo. Mas a minha pergunta aqui, eu gostaria que os colegas que estão mais a par, se sabem dessa informação, se esse número vai ser pertinente ou não para essa conferência, já que já tem esses números, né, mais ou menos aí pensados. Acho que era isso, uma dúvida e também algumas considerações. Perfeito, Tina. Essa resposta eu não tenho para ti, tá? Mas vamos ver se o próximo da fila, que é o Edson, tem essa resposta. Acho que tenho. Na realidade, sim, gente. O que a gente só tem que cuidar para não misturar. A gente tem a Conferência Nacional, que acontece de 4 a 8 de dezembro. A gente tem a Conferência Estadual, que é essa que a gente está debatendo aqui, que acontece de 24 a 25 de outubro. E a gente tem as conferências municipais, né? Então, as conferências municipais, quem organiza são os municípios. Então, cada município vai organizar a sua conferência, a sua comissão organizadora, o seu formato de conferência do jeito que ele entender fazer. Se fizerem, porque a gente não está com prazo, né? Vamos lá. Então, tem esse problema. Aí a gente tem a conferência estadual. O que eu sei das conferências municipais é que cada município terá direito de eleger 5% dos participantes da conferência, né? De acordo com a organização.
Mas do município, eu confesso que eu não entrei muito na situação do município, eu fiquei mais olhando para a estadual. Até perdi o que eu ia dizer além disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente tem uma conferência nacional que vai acontecer depois, a gente vai ter que entender o que vai acontecer, até 17/9 os municípios, e a nossa estadual é 24 e 25 de outubro. As escutatórias deles, gente, a princípio, as conferências setoriais, que eu imagino que elas sejam bem preparatórias, e elas podem nos ajudar muito, levando justamente isso que a Tina falou agora, e a gente conseguiu organizar bastante gente da dança para a conferência setorial, é que a gente pediu um alargamento de prazo para a SEDAC, né? Ao invés de fazer no início de setembro, que a gente jogue um pouquinho mais adiante isso, já que a conferência estadual é final de outubro, então faz as setoriais um pouco depois, para a gente ter pelo menos 30 dias para poder buscar gente, para poder instrumentalizar as pessoas, para poder, né, trazer gente para discussão e engordar. Para a dança é importante que tenha mais pessoas. E aí, respondendo, pulando um pouquinho, que agora eu lembrei o que eu queria dizer, que a Claudinha falou a respeito que ela não vê muita movimentação dos colegiados a respeito da conferência. Historicamente, Claudinha está aqui, Marise também está, que faz mais tempo, enfim, várias pessoas estão aqui, já participaram várias vezes de colegiado. Normalmente tem um ou outro colegiado que encabeça essas movimentações. Em resumo, nos últimos 4 anos, muito que se encabeçava na gestão anterior e a gestão que eu estava do colegiado da dança, sempre tem um colegiado que acaba encabeçando os processos. Então, talvez seja o colegiado agora de dança que seja o responsável por, de novo, pegar no braço de todos os outros entes, que são os 12 que estão aí colegiados, outros 11, e começar uma organização. Porque os colegiados, a gente conseguiu uma coisa muito legal na Lei de Planck, que é unir muita gente, unir os colegiados. Os colegiados se tornaram muito transversais. Isso meio que se foi se desconstruindo com as novas gestões, que as pessoas não se conheciam mais. Então, a Claudinha até me fez uma pergunta quando a gente estava largando, como é que tu sabe dessas coisas? Porque a gente fica falando com um monte de gente, né? A gente está transversal, então consegue saber das informações. Então, acho que, assim, o colegiado da dança, pegar no braço de alguém que está aí, a gente está num momento complicado, que tem, em agosto, a princípio, eram as eleições dos colegiados, eu não sei como é que está, eu sei que teatro estava para eleger em agosto, tem muitos mudando. E aí pegar essas pessoas e dizer, a gente está acontecendo isso, instrumentaliza os colegas e aí parte no documento. Mas alguém vai ter que pegar o braço e dizer, vamos junto, se esperar cada colegiado se organizar, gente, se já é difícil organizar os 30 daqui, faz vezes 12. É muita gente, né? Então, alguém tem que pegar, e se o colegiado da dança entender no nível de coordenação, dos colegas, enfim, alguém que queira assumir esse processo de começar essa movimentação e organizar para que isso aconteça, aí acontece. Senão ficam manifestações individualizadas, né, Claudinha? Dança nessa hora, teatro depois, visuais depois. Não, acho que é legal trazer todo mundo para o jogo agora, mas alguém tem que buscar as pessoas. Entendi. Faremos o possível para poder buscar as pessoas de novo. Vamos lá. Gente, alguém tem mais? Foram tantas informações, Ed, eu vou ter que ver essa gravação aqui umas 2, 3 vezes para poder ir assimilando. Sim, só me ligar, que é mais fácil. Agora eu te ligo. E eu ia te fazer uma pergunta, mas eu nem vou te fazer essa pergunta, porque eu acho que eu até já sei a resposta, né? Já está definido que são os 4 da SEDAC, os 3 do SEC, 2 mais 1, isso é imutável. Está definido, mas como eu disse, a gente pode trabalhar com redução de danos. Se a gente contundentemente apresentar um documento embasado em lei, dizendo que, olha, vamos lá, né? Talvez a gente consiga alterar, mas aí precisa ter uma movimentação. Lembrando que este governo especificamente trabalha muito com medo de mídia. Então, tudo que vai para a mídia faz eles se mexerem. Então, às vezes, a gente precisa acionar os nossos contatos. Tem um artigo que eu escrevi com o Guilherme Maltoni, coordenador do Colegiado de Visuais, no ano passado, um dia antes de fechar o período, começar o período eleitoral, que a SEDAC não podia mais publicar nada, que a gente escreveu o processo de cupinização da Conferência Estadual de Cultura. Está muito válido esse termo ainda. A gente começou com um processo de conferência pela comissão organizadora extremamente cupinizado. Então, dá para buscar esse texto lá e trazer de novo, porque está difícil. Tá, beleza. Eu estava olhando aqui, o começo da conferência da Nacional, né? Na portaria já fala que o tema central é democracia e direito à cultura. Está aqui, eu estou lendo, gente, está aqui no papel, né? Então, é isso aí.
Agora é muito trabalho, né, gente? É muito trabalho, é começar a escrever e começar a te chamar de novo, Edson. Na verdade, Cris também, enfim, mas quem tiver ali, começar a articular e ver né, de que forma a gente vai se organizar. Agora é trabalho. Muito trabalho. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Eu aqui estava inscrita, só queria lembrar... Desculpa, Marisa, não te vi. Imagina. Das conferências livres que estão no regulamento, mas que a gente não vai ter tempo de organizar. Não adianta estar no regulamento se não há tempo para organizar, porque as conferências livres têm conferências municipais, intermunicipais e conferências livres. As conferências livres não podem eleger delegados, mas elas podem contribuir para o debate. Ou seja, se a gente já vai ter a conferência setorial para organizar, e que o colegiado tem, ou seja, então é muito complexo o Estado talvez seja realmente a proposta de realizar mais adiante as conferências setoriais para que a gente tenha a possibilidade de contribuir e o colegiado fazer, a partir do colegiado na pré-conferência, nessa conferência setorial, já fazer um movimento unindo a conferência setorial às conferências livres, né? Ou seja, eu acho que a gente não tem realmente nem pernas, porque todo mundo é trabalho voluntário, a gente sabe, a gente não tem nem pernas para fazer uma conferência livre e eleger delegados. E os delegados, Cris, dos municípios, eles não são setoriais, né? A cada 100 participantes, podem ser eleitos 5 delegados, até o máximo de 25. Ou então, se tiver 500 participantes, são 25 delegados. Se tiver 1.000 participantes, são 25 delegados igual. Né? Então, mas eles não são delegados setoriais. Aí depende da mobilização dos setores para poder indicar, né, dos municípios ou das intermunicipais delegados setoriais. Eu estou bastante preocupada com a participação, porque a gente sabe que, por exemplo, o Movimento Cultura Viva, que é a rede de pontos de cultura, estão muito articulados porque eles têm estrutura para estar articulados de muitos anos de consolidação, né? E a gente vê que os nossos representantes do Rio Grande do Sul, no Conselho Nacional de Políticas Culturais, são todos dos pontos de cultura, né? Ou seja, a gente não tem representantes setoriais das artes no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, ou seja, eu sempre digo isso nas falas, gente, a extrema-direita demonizou a arte e os artistas, né? E a esquerda considera a arte uma ação de elite. Então, a gente realmente precisa estar atento. Há um equívoco nesse entendimento, né, de alguns movimentos sociais, de que o artista não é merecedor de políticas públicas, ou seja, de ter seu espaço. Então, isso há um equívoco. Né? Então, a gente precisa estar muito potente, talvez, fazer uma conferência livre das artes, né? E aí chamar todos os colegiados das artes, circo, dança, teatro, música, artes visuais, talvez chamar os colegiados das artes e fazer uma conferência livre de artes. Pode ser que seja uma sugestão que a gente tenha mais fôlego para fazer com as outras linguagens, que é para garantir a presença das artes nos planos nacional, estadual e municipais de cultura, mas principalmente no plano nacional, porque é ele que vai orientar os demais. E meu receio é que na Conferência Nacional, mesmo com outros estados e que tem um processo mais democrático, que as artes percam espaço em razão de outros movimentos sociais mais organizados. Então, nesse sentido, a gente tem que estar atento e pensar como podemos fazer, buscar o apoio, orientação da Funarte, enfim, a gente pode estar buscando como organizar as artes para estarem presentes na conferência. A dança, o Fórum Nacional de Dança vai promover um encontro de 14 a 17 de outubro em Brasília, e que vai ser híbrido. Ainda não tem mais detalhes, mas isso já vai logo, logo ser lançado. A gente também está no afogadilho para poder lançar. Né? Esse encontro vai acontecer junto com a ANDA, que é o Congresso Nacional dos Pesquisadores de Dança, porque a gente vai aproveitar a estrutura da ANDA, já que o Fórum não tem recurso para fazer esse encontro, e é um encontro preparatório para os delegados da dança para a Conferência Nacional. Então, a gente vai
Eu vou manter contato direto aí com os colegas, com vocês, para a gente conseguir preparar os nossos delegados da dança para que estejam no fórum, na Conferência Nacional. E também, só que a gente precisa ter delegados da dança. Do jeito que eu estou vendo a coisa, nós não vamos ter. Né? Então, assim, quando chegar nas grandes votações na Conferência Nacional de Cultura, de políticas específicas para a arte, nós não vamos ter. Né? A gente não vai, então a gente precisa garantir e fazer parceria com outras áreas das artes para que a gente garanta uma política nacional das artes presente no Plano Nacional de Cultura. Mas a gente está atento, a gente vai ter que fazer outras reuniões sobre isso para não se alongar aqui, mas vamos ter que ficar em permanente contato, tá? Eu, pelo Fórum Nacional de Dança, fico à disposição de estar em contato com o colegiado para a gente tratar desses temas todos. Parabéns, um beijo para vocês, estou na luta, a Grazi, firme e forte, nos representa a Articula, representa a direção, a gente está sempre em contato, tá? Então, acho que sempre que for necessário, agora ela chamou ali, veio para a reunião, vim correndo, tá? Então é isso, estamos firme. Perfeito, Marise, muito obrigada pelas colocações, e sim, estamos todos juntos, né? Alguém mais quer fazer alguma colocação, gente? Rosane, que ligou o microfone. Não? Olha só, no nosso... foram tantas coisas, enfim, vindo, né, que eu digo, nosso trabalho parece o trabalho de formiguinha, né? A gente vai indo, vai cutucando e vai construindo o bolo lá de baixo para cima. Nesse nosso trabalho de formiguinha, nós já tínhamos, durante a semana, pensado uma forma de levar essa escuta para todas as regiões, como foi falado, que é difícil, às vezes, a gente chegar em todos os cantinhos. E, para isso, nós pensamos em fazer através das mídias, óbvio que é o que mais chega, uma divulgação para o pessoal entrar em contato com o colegiado e colocar as suas sugestões para a própria conferência, né? Como é que nós pensamos fazer isso? Criamos um e-mail, um braço do nosso e-mail do colegiado, que ele se chama escutatória.colegiadodedança.rs, depois a gente divulga para todo mundo, através do direct do Instagram, e vai ser divulgado daí na mídia, para que as pessoas entrem em contato conosco, basicamente, pensando na data, né, que é a partir do dia 1º de setembro que começa, até o final do mês, para que a gente possa ouvir essas pessoas e, a partir disso, construir alguma coisa para levar para frente. A Fernanda, eu acho que está em algum cantinho ali, a Fernanda tem as artes para mostrar para o pessoal. Fer, é possível? Enquanto tu falava, assim, já estava abrindo. Opa, agora sim. Estava com o microfone apertado. É contigo, Fer. Sim. Tirando. Aqui. Muito bem, então, né, temos já várias postagens em andamento também, agora com as novas demandas, mas uma que surgiu foi a da escutatória, então, do Colegiado Setorial de Dança. Junto com ela, também vamos fazer uma postagem relacionada à 4ª conferência, que é muito importante. E a gente vai deixar esse canal aberto, então a gente pede também, né, para que vocês compartilhem com os seus grupos, com as pessoas que vocês conhecem, para que a gente consiga chegar ao maior número possível de pessoas, né, para conseguir fazer essas escutas e conseguir fortalecer o setor da dança, né, gente, porque tá feia a coisa. Onde foi. Então, aqui o principal é essa parte, né? Então, nós do colegiado convidamos a sociedade civil a falar conosco. Certo? Ai, sim. Isso, Fer? Isso. Uhum. Só um minutinho, Marise. Então, na verdade, isso foi uma forma que a gente encontrou de fazer as pessoas chegarem até o colegiado, né, e mandarem as suas sugestões. Depois a gente coloca também no grupo, e o que a gente pede, pessoal, assim, ó,
Pulverizem isso, divulguem. Vai ser mandada uma versão também para envio por WhatsApp, com o texto, com o cardzinho. Então, coloquem no seu Insta, mandem por WhatsApp para todos os seus contatos, porque a gente precisa fazer isso chegar na ponta. E uma outra coisa que a gente pede para todas as pessoas, mas principalmente para os membros do colegiado, é que a gente vai começar a colocar algumas postagens, informações sobre o plano também, que as pessoas vão lá, que divulguem. A gente sabe que o Instagram ele tem algumas estratégias para que possa ser divulgado, é curtir, é comentar, é compartilhar. Então, o próprio colegiado que já dê esse up para a gente, né, ajude a gente a fazer essa pulverização para poder chegar lá na ponta, tá? Então, em breve vai estar no grupo e podem distribuir isso à vontade. O tempo é muito curto. E eu confesso que eu tenho muita vontade de um dia entrar no grupo e dizer, gente, pelo amor de Deus, não aguentamos mais catalogar informações, né? As sugestões que estão vindo. Então, a gente quer que chegue nesse dia que a gente vai ficar sem dormir uma noite para colocar tudo no papel. Marise, você? Ai, desculpa, eu não estava nem escrita, mas agora me escrevi de novo, porque é só para falar de uma coisa importante, que vai ser a nossa pauta do Encontro Nacional do Fórum Nacional de Dança, tá? Que é a Frente Parlamentar da Dança, que a gente está quase completando, já tem 140 assinaturas, faltam 58, a maioria dos deputados dos partidos progressistas já assinou, agora faltam os deputados do PDT, do MDB, do PSDB, e aí Solidariedade, alguns outros, porque a gente sabe que o PL e o Novo não vão assinar a Frente Parlamentar das Artes, óbvio, né? Mas, então, assim, a gente tentar buscar essas 58 assinaturas que faltam, eu vou colocar ali no... Eu posso mandar para qualquer um de vocês, eu não sei se eu devo colocar lá no grupão do Articula, não sei se todos vocês estão no Articula, mas, de qualquer forma, eu posso mandar para Claudinha, eu acho que, Sinara, eu não tenho o teu WhatsApp, mas tu posso mandar para qualquer um de vocês, para o Edson eu tenho, do Cristian eu tenho, a Tina eu tenho, essa lista de parlamentares que ainda faltam, tá? Porque, assim, do Rio Grande do Sul tem vários do MDB, PDT, alguns PSB, alguns que a gente pode acessar, que são ali do Centrão, e o PSDB, inclusive, tem vários que assinaram, a gente sabe que apoiam as pautas das artes, a gente tem 4 projetos de lei da dança tramitando, que é a lei da dança, a aposentadoria, o MEI da dança, gente, o MEI da dança já está dando confusão do meio da dança para, acho que foi lá em Pernambuco, parece, alguma coisa assim, que, de novo, quem tem MEI não consegue concorrer nos editais de dança, tá? Porque estão dizendo que, mas se não tem MEI da dança, quem tem MEI não pode apresentar projeto de dança. Isso é muito sério. Então, a gente realmente precisa fortalecer essa frente parlamentar, que, se a gente, é nosso plano, ter as 58 assinaturas que faltam para lançar essa frente parlamentar da dança no dia 17 de outubro, lá em Brasília, na reunião do Fórum Nacional de Dança. Eu vou mandar, então, para todos, a Lu também, eu tenho o WhatsApp dela, a Grazi, vou mandar para vocês a lista dos parlamentares que já assinaram e os que faltam, para a gente pensar. O Fórum Nacional de Dança está pensando agora numa estratégia de como chegar aos parlamentares dos partidos que ainda não apoiaram, mas a gente aqui do Rio Grande do Sul pode pegar o da nossa região e mandar, se alguém tem contato com parlamentares ou com outros partidos, mandar, pedir, olha, assinem a Frente Parlamentar da Dança, que está discutindo pautas importantes para todos os profissionais de dança do Brasil, tá? Então, vou mandar para vocês, esse é um dos grandes motes as pautas do Encontro Nacional Frente Parlamentar da Dança e Conferência Nacional de Cultura, tá? Esses são os temas do Encontro Nacional de Dança, que vai acontecer em outubro. Todos vão estar convidados, quem puder ir, ótimo, a gente manda carta convite para quem quiser pedir para o seu prefeito, para seu diretor, para a SESC, para, sei lá, quem conseguir passagem, para participar presencialmente, e quem não puder ir presencialmente vai ter transmissão virtual também. A gente, em seguida, espero que a gente consiga divulgar isso. Obrigada, gente, desculpa falar muito. Tranquilo, Marise, não peça desculpa, não. Sim, fique tranquila, a Claudinha tem o meu contato, pode pegar com ela, bem tranquilo. Os guris também têm, o Edson, o Christian, bem tranquilo. Gente, mais alguma coisa a colocar hoje? Deixa eu ver vocês, né, referente à conferência, plano, o que foi falado. Na nossa pauta era isso,
né, dos canais que ficariam à disposição, plano, conferência, alguma coisa a mais? Nope, todo mundo quietinho, todo mundo pensando e refletindo sobre tudo que foi falado. Do decreto, do que foi, sim, Fer, perfeito, obrigada. Na verdade, faltou, sim, uma coisa, que foi o decreto e o que foi, enfim, as nossas demandas, né, o que nós pedimos, as nossas sugestões, na verdade, com o que saiu no decreto, né. Então, eu vou colocar aqui, assim, rapidamente também, deixa eu só abrir aqui para me guiar. Aqui, algumas coisas do decreto que vieram e que estavam na nossa carta, tá? Vamos lá, nós tínhamos numa dos ofícios comentado, não é pedindo, na verdade, sugerido que não houvesse o registro no Ancine, no CNAE, e a gente percebeu que realmente, né, veio no artigo 4, tem o valor para apoio em produções audiovisuais, em nenhum momento fala disso, então acho que conseguimos ser contemplados nesse sentido, tá? Sim, em outros sentidos também, ficou em aberto para videodança, para videoarte, no artigo 6º, o 5º item do audiovisual fala de instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, então, na verdade, a gente não gostaria que tivesse sido fechado para audiovisual, que a gente pudesse entrar com o videodança, videoarte e outras manifestações, e penso que tenha sido contemplado dessa forma. No nosso ofício das nossas sugestões, a gente pedia que tivesse a desconcentração e a descentralização do território, que tudo chegasse pulverizado lá na ponta. Não foi da forma, talvez, que a gente imaginou, mas acho que faz um caminho lá no artigo 7º também. E, sim, nós sugerimos também que a gente tivesse profissionais da dança, ou formados, ou com notório conhecimento, para avaliar projetos, né, para olhar os projetos. Aqui tem no artigo 18 que as comissões de seleção serão compostas preferencialmente a partir de um banco de profissionais do setor cultural e artístico, residentes ou não no Estado. Isso, na verdade, eu até apontei porque havia sido comentado no GT, que poderia ser de fora do Estado também por N questões, e isso entrou. Não temos nada lógico específico à dança, eu acho que nós temos que ficar, na verdade, atentos para ver se a gente vai conseguir alguém do nosso setor para poder fazer essas avaliações, né? Fala, sim, no artigo 19, referente a isso, ter a experiência técnica especializada comprovada em um ou mais segmento cultural das áreas de interesse dos editais. Mais alguns, vamos ver. Não. Outro ponto que nós tínhamos pedido era o sombreamento, né? E aqui no artigo 24 nós temos que os beneficiários não poderão ter seus projetos financiados por mais de um ente da federação, exceto nos editais que prevejam complementação de recursos. Eu acredito que vários dos pontos que a gente sugeriu estão se encaminhando, pelo menos, né? A gente colocou de uma outra forma, enfim, de uma forma mais completa, mas pelo menos está no caminho. Alguém conseguiu ler esse documento, alguém conseguiu fazer algum outro apontamento, encontrar algumas outras, talvez alguns outros que eu deixei passar? Nós temos aqui a Marise, do primeiro ao último. Marise, por gentileza. Não estava escrito, eu tinha esquecido de baixar a mãozinha. Ed, você agora. Sobre outro assunto, sim. Pode me pular, depois eu falo. Tá sem som, Sinara. Agora foi? Agora foi. Eu acho que deu uma travadinha aqui, desculpa. Ed, você quer deixar para depois, agora? Depois é outro assunto. Tá bem. A Luciane, então, Lu? Eu tenho uma dúvida. Quando eu li esse decreto, eu vi ali que tem a exigência de ter inscrição no cadastro CPC, né? Cadastro de Produtor Cultural do Estado, para participar. Que antes diziam que não precisava ter nenhum tipo de inscrição, nem estadual, nem municipal. Esse decreto coloca que as pessoas têm que ter o seu cadastro de produtor cultural do Estado.
Então, a minha pergunta é essa também. Nos municípios também terá que ter alguma espécie de cadastro, vocês sabem isso? Porque a minha preocupação desde o início foi que eu estava vendo a movimentação de muita gente que nunca trabalhou com cultura, que está vendo valores maiores disponíveis e que está pronto para se inscrever em editais. E são pessoas que não têm nenhum histórico de produção cultural. Então, é assim, o médico pode resolver fazer um show de música com seus amigos e inscrever no edital, né? O agricultor pode querer fazer uma mostra de cinema na rua e se inscrever no edital, se ele não precisa ter cadastro. Então, como eu vi essa exigência no Estado, eu quero saber, porque nós vamos ter agora uma reunião aqui no município e quero ter certeza se no município também tem que ter esse cadastro. Porque o cadastro, cada vez que tu faz um cadastro, tu tens que comprovar a tua atuação. 1 ano, 2 anos, enfim, tu tem que comprovar para ter o teu cadastro aprovado. Isso já seria uma garantia de que as pessoas que vão participar são pessoas do meio cultural, né? Então, por isso que eu quero saber dos municípios também, se vocês sabem. Lu, obrigada, porque assim, ó, eu tinha marcado esse ponto que está no artigo 20, né? E eu me lembrei de ti quando eu marquei, eu grifei, porque eu me lembro que foi uma briga que tu colocaste, tu falou, né, do tio do bar, que bota, me lembro bastante disso, né? Eu até fiz um apontamento aqui, que sim, era bom isso, porque garantia os fazedores de cultura, né? E questionei, tá, mas isso que não tem cadastro, como vai ser? Mas isso é uma outra coisa, tá? E, Lu, vou ser bem sincera, isso dos municípios eu não tenho essa informação, mas é uma informação que sim, vamos buscar, não só eu, né, como todo mundo, enfim, e quando a gente tiver uma resposta, a gente te conta, tá? Posso colaborar? Por favor, Christian. Tá, essa é uma questão que começou a ser levantada na Aldir Blanc, né? Quando no Estado, na realidade, não que isso colabore muito, tá? Porque o que acontece? É importante, por óbvio, né? Para receber uma verba do Estado, tem que estar lá no Procultura, então existe o cadastro, vai vir por ali o dinheiro, né? As verbas para contemplar os projetos. Então, a pessoa tem que se cadastrar lá. Contudo, o que aconteceu nos últimos anos? Se abriu o cadastro, qualquer pessoa vai lá e se cadastra, qualquer empresa vendedora de bebida vai lá e se cadastra, desde que tenha no CNAE alguma coisa. Então, a nossa briga era que a atividade principal, ao menos, fosse cultural, tá? Que não é. Então, eu posso ter uma empresa ali que realmente é bem isso, né? Sou um vendedor de bebida e lá nos meus 10 quinais tem que eu faço alguma coisa voltada à cultura, então pode se cadastrar. Mas os municípios, eles vão ser autônomos nesse sentido, eles vão decidir como é que eles vão querer fazer, tá? Não é obrigatório. O interessante, sim, veio, inclusive, do governo federal, uma proposta, né, assim, inclusive de edital pronto, né, para seguir, para o Estado e para os municípios seguirem. Mas aí vai depender do município decidir como ele quer trabalhar, se vai ser por pessoa física, vai ser jurídica, vai ser entidades. E aí, quando a gente entra em entidade, tem que estar sempre atento, porque existe uma lei, a 13.019, que ninguém dá atenção e que pode dar um mega problema. Tá? Então, assim, algo que foi bem importante, por exemplo, aqui em Bento Gonçalves, que a gente, por um lado é ruim, por outro é bom, né? Mas as entidades sem fins lucrativos não podem participar dos editais municipais do Fundo de Cultura, exatamente por causa disso, porque existe a Lei 13.019, que é uma outra forma de apresentação de projeto para as entidades, né? E que o Estado simplesmente fecha os olhos para isso. Enfim, então o município é que vai entender. Então, vocês aí têm que articular como vocês acham que é a melhor forma para receber as verbas para os projetos, no caso, né, os proponentes. Edson? Então, o que é importante deixar claro é que quando saiu o decreto teve toda uma movimentação, um bafafá e tal. A Lei Paulo Gustavo esclarece que não deverá haver obrigatoriedade de um cadastro prévio.
mas ela não diz que precisa ser feito algum tipo de cadastro a partir de agora. Então, o Estado do Estado do Rio Grande do Sul tem o seu sistema de fomento todo estabelecido dentro do Procultura. E as exigências do Procultura incluem o cadastro de produtor cultural. Isso aconteceu na Lei Aldir Blanc, quando eles abriram o cadastro de produtor cultural para CPFs, não especificamente para CNPJ. Então, que deu esse boom de projetos, as pessoas aprenderam a escrever e a gente está com a lique afogada até o gargalo agora. O que vai acontecer agora é assim, o que se sabe até então, mas se sabe sem estar escrito, então pode ser que mude do dia para a noite. Na Lei Aldir Blanc, para o cadastro lá acontecer, as pessoas tinham que estar com todas as negativas, não poderia estar positivado. A princípio, para Paulo Gustavo, não irá ser cobrado isso lá no cadastro do Procultura. Porém, é o que se sabe, mas não está escrito em lugar nenhum. Então, isso pode mudar do dia para a noite, tá? Dependendo da concorrência que acontecer. E aí, Lu, respondendo a questão dos municípios, tá? Cada município vai operacionalizar da forma que melhor entende. A princípio, Paulo Gustavo diz que tem que ter participação da sociedade civil. Mas, como eu e tu bem sabemos, a gente conversou muito sobre isso, que, na realidade, essa participação da sociedade civil foi meio fake news, porque a SEDAC precisava engordar os seus números de conselhos municipais, porque alguém tinha que mostrar serviço. Então, tem conselho municipal e lei de sistema municipal a rodo por aí, completamente desestruturado e sem participação da sociedade civil. Agora, na questão da aplicação da Paulo Gustavo, é que mora o problema. Quem não teve participação, quem foi lá, teve muita prefeitura que indicou o seu conselho inteiro. Não fez Câmara Técnica, não fez encontro, não fez eleição de conselheiros. Simplesmente indicou todos os conselheiros lá. E tem vários casos desses. Inclusive, acompanhei alguns. Então, o que acontece? Agora é o momento de já começar a articular, já passou, na verdade, agora tem que pegar mais rápido, como seus conselhos municipais, secretarias municipais de cultura, ainda mais quando elas não são só cultura, né? Tem outras questões, quais são as diretrizes para os editais municipais. Qual vai ser o cadastro exigido, o que vai acontecer. Aí é uma articulação que a sociedade civil precisa ficar em cima, porque o que acontece? A gente tem a Codic-FAMURS, que é quem, a princípio, orienta os municípios. Porém, se alguém que estiver lá na Codic-FAMURS tiver um entendimento equivocado desse processo, a gente vai ter um rio de municípios fazendo editais equivocados, entende? Então, a gente precisa estar perto, e inclusive no período da Aldir Blanc, os colegiados fizeram isso, a gente ligava pela comissão da Assembleia também, a gente fez cartilha, fez uma série de coisas para orientar os municípios. Então, agora, infelizmente, quem vai ter que se inscrever nos editais também vai ter que cobrar um edital que seja coerente, entende? A gente vai ter que fazer o trabalho de dois lados agora. Então, Lu, não tem como garantir nada, o decreto deixou isso aberto, infelizmente está bem aberto, né, que era uma demanda que vários colegiados mandaram para fechar. E a questão do cadastro de produtor, a gente não tem isso que o Christian falou, da atividade principal ser uma atividade cultural, a gente não tem, infelizmente. Isso vai ficar na mão dos avaliadores, né, de receber esse documento, receber esse projeto e entender se esse projeto se destina especificamente ao setor cultural ou não, e por meio de quê. Entende? Que daí a gente pode ver muito projeto, que é uma empresa que, sei lá, vende bebidas, como o Christian falou, que vai fazer um projeto e aí vai botar o artista recebendo R$400 e a empresa vai receber 5 mil. Entende? Então, aí vai depender dos avaliadores e por isso é importante a gente ter avaliadores da dança, lendo projetos de dança, né? Para a gente não ter esses equívocos que acontecem com frequência. Infelizmente, a gente está aí. De novo, naquele processo que a gente diz, é um pátio fechado com um monte de gente, chove o pão, quem pega antes alimenta-se o resto. Daí a gente tem que brigar de que forma que a gente vai conseguir fazer isso de melhor. Marise, você? Obrigada. São muitos temas, né? Mas, assim, sobre a participação das entidades sem fins lucrativos, das organizações da sociedade civil em editais, isso teve uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, que orientou todas as outras. Eu falo isso porque, por exemplo, no estado de São Paulo, a Cooperativa Paulista de Dança representa, sei lá, 200, 300 projetos de dança no mesmo edital. Aí, claro, cada edital, cada ente que lança seu edital
pela lei de licitações, porque ainda é pela lei de licitações, enquanto a gente não tiver o marco regulatório da cultura, que aí a gente vai ter normas próprias para editais das artes. A gente sabe que a mesma lei que rege o edital de asfalto, rege o edital de dança, então a gente precisa do marco regulatório da cultura, que está tramitando também lá com relatoria da deputada Fernanda Melchiona. Mas, enfim, são muitas coisas, né, que a gente precisa, muitas frentes, mas o TCU decidiu isso, vem de forma réplica, que as associações de sociedade civil podem, desde que tenham na sua atividade principal relacionada com o objeto do edital. E assim deveria essa decisão, de forma orientadora, replicar para as empresas que concorrem em editais públicos, que são regidos também pela lei de licitações. Né? Então, seja editais públicos, para concorrer, a atividade principal do CNAE deve ser respeitada. E sobre a questão importantíssima, essa que o Edson falou, de que para projetos das artes devam ser pessoas, a comissão de seleção formada por especialistas de cada uma das áreas das artes. Né? Isso que essa gestão tripartite aqui no Estado, quando a FAMURS indica, eles indicam o servidor público lá do município, que o servidor público é o cara, sei lá, o que ele faz, ou o servidor ou a servidora, acostumado a licitar ou trabalhar em processos administrativos gerais, acaba sendo a pessoa que vai relatar projetos de dança, né? Isso aí, e também tem, obviamente, a questão mais do que relevante, que está na hora da gente discutir, que é essa participação das feiras do agronegócio na verba da cultura. Tá? E é isso que tem acontecido e vai se repetir nos editais da Paulo Gustavo, não tem a menor dúvida, porque é uma política da secretária de Estado da Cultura que cá para nós, e vou encerrar falando isso, está em campanha para se eleger alguma coisa ou ser, no seu delírio de arrogância, a próxima ministra da Cultura. Espero que não. Obrigada, Marisa. Esqueci de agradecer o Edson, o Cris também antes, pelo socorro, pela ajuda e pelas informações, né? Super, hiper relevantes. Thaís, você na fila? Thaís, você está aí? Eu acho que a Thaís levantou a mão e deu uma saidinha. Acho que sim, acho que a Thaís não está mais ou deu uma saidinha, vamos ver se ela retorna. Gente, mais alguém gostaria de fazer mais alguma observação, colocar mais alguma informação? Eu quero fazer uma observação importante. Tá? Todas. Até troquei com a Sinara essa informação essa semana. E eu acho que abriu um precedente super importante para a dança. O IACEM se utilizou do banco de dados do mapeamento da dança para pulverizar um edital de ocupação de espaços no Estado. É o primeiro aceno positivo do governo do Estado. Aí eu tenho que agradecer, de novo, já agradeci a Gabriela, eu vou agradecer aqui publicamente de novo na reunião do colegiado, a Gabriela Munhoz do IACEM, que trabalha muito pela dança, isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Ela trabalha muito pela dança, ela não é da dança, ela é do teatro. Quando ela começou no IACEM, na primeira semana ela me chamou, todo evento de dança, toda ação de dança que teve no IACEM, ela sempre buscou o colegiado, eu percebo que ela tem feito isso de novo. E esse aceno do IACEM essa semana, utilizado o banco de dados públicos do mapeamento da dança para divulgar edital, é muito legal, porque abre um precedente bem importante para a gente. Então, inclusive, a gente pode pedir que tudo que tenha envolvimento com a dança, de hoje em diante, né, se use esse mailing para que a gente possa ter. Então, é um agradecimento e é um alerta para o colegiado, para a gente, depois de tanto tempo, né, quase 2 anos, enfim, a Secretaria de Estado da Cultura está usando os dados do mapeamento, que é tão importante para a gente, e imagino que isso deva ter contribuído bastante para o edital. Então, enfim, só fazer essa ponderação, e a gente está ligado nisso, que a gente pode acessar mais vezes o IACEM quando a gente precisa dessas situações, entendeu? Ó, Gabriela, tem tal coisa, o IACEM pode comunicar edital, pode, enfim, né, para que a gente consiga andar. Inclusive, esse processo de conferência, eu acho que a gente pode acionar o IACEM, para o IACEM nos apoiar no processo de comunicação com os nossos
né, os nossos, enfim, com os nossos, não são mais o colegiado, com os representados, com os representantes e com os representados do colegiado, no sentido de que essa comunicação que vocês fazem a respeito da Conferência Nacional e também comunicações da Referência Estadual de Cultura podem partir do IACEM para esse mailing do mapeamento da dança, né? Isso ajuda muito, muito, muito mesmo os processos. E sempre lembrando que a gente tem o SATED também muito ao nosso lado, né? Além do Articula, das GADAN, que a gente pode usar esses pontos de comunicação que são extremamente importantes, né? Pulveriza bastante informação. É isso. Mas é uma vitória no mapeamento da dança, até que enfim ter sido usado, né? Falha imperdoável, Edson, não ter lembrado disso antes. Ainda bem que tu está aqui para lembrar, porque sim, dá orgulho, né? Ainda mais vocês que trabalharam tanto, a maioria, sei muitas pessoas que estão aqui trabalharam muito no mapeamento, eu sei que o Edson trabalharam, o Kisto trabalharam, enfim, muitas pessoas que estão aqui trabalharam, e ter deixado passar isso em branco, porque dá orgulho mesmo, né? Ver que o que foi construído, e a dança foi a pioneira nesse mapeamento, penso que nenhum dos outros tem o mapeamento, e eu acredito, que nem tu falaste, que agora a batalha é essa, para usar esse mapeamento para outras, como indicador para outras, enfim, outras coisas que venha, né? A acrescentar na dança. Obrigada de novo. Gente, mais alguma coisa, mais alguma informação? A Thaís voltou? Não, ela foi agora. A Thaís não quer mais falar hoje. Mais alguma colocação que queiram fazer? Por favor, abram seus corações, a hora é agora. Tem uma pergunta da Grazi ali no chat. No chat, eu não estou com o chat aberto, vamos ver. Grazi, não é pela necessidade de ser uma empresa de cultura que as pessoas de dança têm que ter MEI. Estão impedidas de acessar alguns editais, porque o CNAE da MEI acaba não sendo de produção ou dança. O meu, por exemplo, é de ensino. Desculpa não falar, mas eu estou num lugar barulhento aqui. Gente, quem pode me ajudar com isso? Estão impedidos de acessar alguns editais. Não, eu acho que ela posso ajudar. Acho que ela está colocando uma informação, na verdade, né? Na verdade... É mais para a gente pensar nisso, né? Porque é exatamente a meio da dança. Agora, acabei de desligar a TV aqui do meu pai para poder falar. Mas eu acho que é exatamente isso quem tem a MEI, a necessidade dessa MEI da dança, dessa gente pensar isso, né? Porque acaba que isso, eu tenho MEI e o CNAE é isso, é de ensino de arte, é de não sei o quê. Todo mundo que tem MEI e trabalha com dança, não é produção, né? Tá ali eventos, ou acaba caindo em outros CNAEs que não é de produção cultural, sabe? Então, se a gente coloca no edital que tem que ser de produção cultural, quem trabalha com MEI na dança acaba que não consegue acessar, né? Porque tem uns CNAEs mais ou menos, assim, né? Não deveria, mas, enfim, é o jeito... Não tenho... né? A gente não ganha o suficiente para ter a empresa ME, né? Então, não tem o CNAE de produção, sabe? Mas, pelo que eu estou vendo, se não exigem um cadastro, que a pessoa tem que comprovar a atuação no meio cultural para se inscrever nesse edital da Lei Paulo Gustavo. Aqui na cidade eu estou vendo dono de restaurante, vejo um monte de gente que não é da área, pronta para se inscrever. Por que um meio de ensino de dança não poderia? Vai poder também, eu acho, né? Porque não seria justo. Se o dono do restaurante lá, que tem um CNAE para vender comida, vai se inscrever, vai poder se inscrever, porque não precisa comprovar a atuação no meio cultural, nem para se inscrever no cadastro produtor cultural do Estado, o MEI não vai te impedir de participar de um edital. Imagino que não seria o mesmo, não estariam usando a mesma regra para todas as pessoas se fizerem isso, né? Se um pode, todos podem. Obrigada, Grazi. Obrigada, Lu. Mais alguma coisa? Abram seus corações. Dou-lhe uma. Gente, mais alguém quer fazer mais alguma colocação, mais alguma dúvida de novo? Todo mundo quietinho. Fer, onde você está? Já saiu o nosso registro da reunião de hoje? Já foi feito.
Já foi feito? E tu nem me avisou. Ai, 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 ai. Mas se quiserem fazer, assim, porque eu peguei algumas pessoas nos ângulos, assim, um pouquinho não tão favoráveis. Eu até tentei fazer umas 3 vezes. Aí eu pensei em dar uma recortadinha aqui e ali para pegar os melhores momentos. Você que sabe, Fer. Vai lá, então, um sorrisão, galera. Muito Abram as suas obrigada. câmeras, por favor, gente. Todo mundo bonito. Aí. Feito. Feito, Fer. Pessoal, Sim. então, olha só, deixa eu dar uma olhada. Todo mundo se registrou no chat, por favor, para ajudar a gente depois a fazer a ata. Se alguém não fez, por gentileza, faça agora. Então, oficialmente, às 15h53, damos por encerrada essa reunião. Eu vou parar de gravar, só um segundinho, e